Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como é que anda a elaboração do projeto? Caminhando? Caminhando? Tá, a gente já falou sobre o objetivo, já falou sobre a hipótese e hoje a dica é sobre o método, né? Lembrando que o método ele deve estar relacionado ao seu objetivo. Ele tem que também estar direcionado para responder a pergunta central do seu trabalho, né? Ele deve permitir que você consiga testar suas hipóteses para saber se elas são verdadeiras, né? Para saber se você vai refutá-las ou se você vai aceitá-las. Esse método ele deve ser bem claro e com um nível de detalhamento que permita que outros pesquisadores também possam replicá-lo, né? Para verificar se suas conclusões elas são ou não válidas. A gente não pode esquecer que você está elaborando um projeto e que eventualmente esse método ele pode ser sim modificado ao longo da execução do projeto. Nem sempre você vai conseguir controlar todas as variáveis, né? Por mais que você planeje, estude e se embase, nem sempre você consegue controlar todas as variáveis, principalmente se a gente está falando de trabalho com organismos ou em ambientes naturais, né? Tem uma série de fatores que, por mais que você às vezes se programe para coletar em determinada época do ano, determinado organismo, que você controle todo o ambiente, tem alguns fatores que são bem específicos que você não consegue controlar, né? Principalmente, por exemplo, em ambientes naturais. Nem sempre você consegue controlar a variação de uma temperatura que você não estava esperando que naquele ano seja muito baixa. Um exemplo que eu dou, quando eu estava orientando uma aluna com biologia reprodutiva, calhou de logo no início do experimento a gente ter um evento de uma praga, de um herbívoro que é muito pouco relatado na literatura, não se sabe exatamente qual é o ciclo dele, e que calhou de coincidir exatamente com o início do nosso experimento. Então você não tem muito como prever isso, né? E aí a gente faz algumas adaptações, insere outras perguntas, né? E gera outras hipóteses. E o projeto seguiu. Obviamente que a gente teve que fazer algumas adaptações, teve que esperar um pouco, talvez não, a gente teve que reduzir um pouco o nosso tempo de amostragem, porque a gente perdeu um tempo esperando os organismos se recuperarem, né? Os indivíduos se recuperarem, até que a gente encontrou um nível em que os indivíduos herbivorados já estavam saudáveis novamente, para começar então um novo monitoramento, só que aí já com outras perguntas. E como eu falei, é um projeto, né? A gente, quando elabora um projeto para qualquer coisa, a gente se programa para que aquilo dê certo, mas uma série de fatores podem interferir durante o andamento desse projeto. Então, assim, não se engesse, nem engesse seu projeto e não ache que se acontecer alguma coisa diferente, o seu projeto foi por água abaixo. Não. Tenha um bom senso, obviamente, que você não vai mudar tudo, não vai deixar ele ir para um lado totalmente diferente do que você queria. Você tem essa permissão de algumas modificações, existe essa flexibilidade, mas não fique neurótico, paranoico, achando que acabou a sua pesquisa. Não, né? Então existe essa possibilidade. E às vezes você também não tem
muita informação sobre o método que você vai utilizar. Né? Às vezes você não tem informação sobre os bastidores de uma outra pesquisa, né? Você não, ou às vezes você não tem acesso à informação de detalhes que os pesquisadores nem sempre colocam, né? E às vezes não tem nem espaço para colocar. Um outro exemplo que eu dou foi durante o meu doutorado, que eu me planejei para ter uma quantidade X de amostra. A gente não tinha muito acesso à informação de como aquele método era executado por outros pesquisadores, isso porque era um método que foi muito pouco utilizado, né? E a gente queria exatamente ver qual é a viabilidade. Então esses experimentos para verificar a viabilidade de determinada coisa, tem muita coisa que pode influenciar, né? Quando você quer verificar a viabilidade de um determinado método ou objeto. E aí durante o doutorado eu tive que mudar, não necessariamente o método, mas o desenho do experimento eu tive que reduzir, porque a gente viu que aquele desenho não ia caber num tempo de 4 anos de doutorado, que era um desenho absurdo. E ainda assim, mesmo com essa alteração, mesmo com essa, nesse caso foi uma redução, né, uma reorganização do desenho, a gente conseguiu excelentes resultados. Então, nesse caso, a gente foi praticamente obrigado a redesenhar parte do método, mas isso em momento nenhum comprometeu a qualidade do resultado. E obviamente que isso, durante o processo, foi muito bem documentado. Então isso é uma coisa que vocês têm que ter em mente, né? Vocês precisam documentar muito bem esses ajustes que vocês possivelmente ou provavelmente farão nos métodos que vocês se pretendem, que vocês se propõem, né? Que vocês pretendem executar. Tá, beleza? É complicado mesmo, é difícil de... dependendo do campo da pesquisa, acertar de primeira, mas não tem problema nenhum quando isso acontece. Isso acontece muito mais do que vocês imaginam. Tá? Espero que tenha esclarecido um pouco. Talvez você já saiba tudo isso que a gente está falando aqui, mas de repente você tem um amigo, um colega, um companheiro de turma, alguém que vai tentar alguma seleção junto com você, mas que está com alguma dificuldade. Então, se você já sabe isso, se você já conhece essa informação, encaminhe esse vídeo para esse seu amigo, para esse seu colega, quem sabe você não ajuda ele, né? Também continua acompanhando a gente aqui para outras dicas, dá uma olhadinha no nosso blog, dá uma olhada no nosso Twitter, no YouTube. E se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, sugestão, deixa o seu comentário aqui para a gente ou manda uma mensagem no privado, tá bom? Até a próxima!